Opa, já estamos aqui, só estava tomando um cafezinho. Gente, é muita alegria, muito bom estar aqui com você. Eu posso dizer assim, toda vez eu digo isso, né? O Sandro sempre diz que é muito bom estar aqui, porque é verdade, né? Então eu posso dizer para você, se você quer ser sempre alegre, feliz, né? Faça aquilo que você gosta. E é o que eu faço aqui toda vez que eu vou trazer vídeo, toda vez que a gente conversa e assim por diante aqui no canal Café do Escritor. Então, se você está chegando aqui no canal Café do Escritor, seja muito bem-vindo, muito bem-vinda. Aqui a gente faz um pouco de tudo em relação à escrita, aos livros, a gente toma um café também, né? Porque isso faz parte. E aqui o canal Café do Escritor é justamente uma comunidade, é um grupo onde a gente se reúne para aprender, para escrever, para publicar e muito mais, tá bom? Então seja muito bem-vindo mais uma vez. E o meu assunto de hoje é como perder o medo da gramática. Você tem medo de gramática? Olha, é um assunto aqui que vai render, tenho certeza disso. Bom, gente, a verdade é que desde o tempo da escola a gente sabe que saber gramática é importante, né? Quando a gente tinha aulas, né, no ensino fundamental, nossa, era um terror, né? Muitas vezes as provas de gramática, né? Porque a gente ficava assustadíssimo. Mas a verdade é que não é somente na escola que a gramática é importante. Se você trabalha e quer melhorar na sua carreira, quer galgar novos cargos, novas posições, você quer empreender, você quer se comunicar com as pessoas, você precisa de gramática. Tá? Então não é aquela gramática que fica martelando na sua cabeça, mas precisa saber, né? Precisa ter o conhecimento. E aqui eu quero só separar um pouco, porque muita gente acha, né? Isso já falei outras vezes, muita gente acha que tem que falar como escreve. Não, não precisa, você pode falar do jeito que você quiser. Mas isso é assunto para um outro vídeo, tá? Então aqui eu vou me concentrar na gramática da escrita, tá? A gente vai falar sobre escrita e como você pode justamente perder esse medo da gramática e ser livre, né? E poder escrever sem esse peso, esse fardo nas costas. Eu tenho que dizer para você que conheço gente que desistiu de escrever por conta da gramática, acredita? É verdade, sim, porque achava que a gramática era um peso tão grande, um fardo, né? Um monstro, né? Que se colocava entre a sua escrita e a sua capacidade, que a pessoa simplesmente desistiu, né? Então não quero que você desista, você não deve desistir da sua escrita por causa da gramática, tá? Eu já dei aula para muitas pessoas, né? Eu dei aula para calouros de faculdade, dei aula para pessoas em cursos livres, dei aula para estrangeiros também, português para estrangeiros, então eu sei como as pessoas têm dificuldade com gramática, né? Eu sei onde pega, né? Onde que o calo dói, né? E assim, nesses 20 anos como editor, não somente dando aula também, mas como editor, em 20 anos eu também já vi muita coisa, já vi a maneira das pessoas escreverem de muitas maneiras, né? De muitas formas, quais são as dificuldades. Geralmente, eu posso dizer, assim, tem uma quantidade de dificuldades que são únicas, que são para todos, né? A maioria tem essas dificuldades, outros têm um pouquinho diferente, mas então eu sei onde o calo aperta, né? E para saber como fazer isso, a gente tem que calçar o pé, né, o sapato do outro para saber como funciona, e é isso que eu quero fazer. Eu quero calçar esse sapato apertado e te ajudar com isso, tá? Eu quero que você se liberte desse problema, né, da gramática, que você consiga produzir textos, livros, o que for, né, e despreocupadamente, e a gente vai ver, tá? Não vou adiantar, tá? Vamos lá que a gente vai ver na hora certa. Tem um caso que eu quero contar para vocês. Normalmente a gente associa que pessoas que têm dificuldade com gramática são pessoas que estudaram pouco, né? Ou fugiram da escola. Mas não é verdade, não é verdade. Eu dei aula para um grupo de pessoas, eram pessoas que tinham feito mestrado já. E assim, a proposta daquele curso era um curso livre de gramática, né, de auxílio,
Mas era uma proposta, imaginei assim, vai chegar um pessoal mais jovem, que está começando a carreira, não sei o quê, era junto com questões profissionais, então vai ser esse o público. Que nada, gente, apareceu gente muito mais velha, não no sentido de idade, mas de caminhada, acadêmica inclusive. Então assim, pessoal que tinha mestrado, que já tinha faculdade, que já tinha pós-graduação. Eu falei assim, o que você está fazendo aqui, né? Porque entende-se que quem já fez todo esse caminho, né, já publicou artigo, já fez o seu TCC, enfim, já escreveu muita coisa, não deveria estar com medo de escrever, né? E a proposta era justamente essa também, né? De vencer esse medo. E aí a pessoa falou, olha, eu perguntei, o que você está fazendo aqui? Por que é que você veio? Eu falei, porque eu tenho medo, né? Porque eu tenho medo. Então a questão do medo da escrita, ela abarca, assim, uma quantidade de pessoas enorme, né? De todos os níveis, né? Todos os níveis de estudo, de quantidade de anos de escola e assim por diante. E mais, eu quero que a partir de hoje, você que está me assistindo, você pare de encarar a gramática como um monstro, né? Como aquele monstro que eu falei da escola, né? Que vinha no dia de prova e aí todo mundo ficava morrendo de medo, né? O que ia sair daquela prova de gramática de português, tá? Então não veja mais a gramática dessa forma. Você vai ver a gramática como uma ferramenta. E depois eu vou explicar mais também. Uma ferramenta, uma oportunidade de você melhorar na sua escrita, na sua comunicação, e quem melhora a sua comunicação consegue ter acesso a muito mais coisas em geral, né, no mundo, como pessoa, como profissional. Então vamos lá. Então o primeiro ponto que eu quero trabalhar com você aqui hoje sobre gramática é a leitura. Sandro, leitura, você sempre fala isso, eu falo mesmo, tá? Eu falo. A leitura. Mas não é qualquer leitura, tá? A leitura para você melhorar a sua gramática, ela é uma leitura diferente, ela é uma leitura atenta, né? Porque tem gente que lê e continua lendo e não consegue absorver aquilo que está lá. Continua fazendo os mesmos erros, enxerga como está escrito, né? Como o autor escreveu, como foi revisado, etc. Mas não consegue absorver e trazer para a sua vida aquilo. Aquilo simplesmente é uma teoria, né? E a pessoa não consegue trazer aquilo para ela. Então, é uma leitura atenta, que você comece a ler olhando principalmente naquelas coisas que você tem dúvida. É claro, existem vários tipos de leitura, tá? Eu sei porque eu sou revisor, né? Trabalhei muito sempre trabalho com texto. Então, assim, tem aquela leitura de entretenimento, que você lê despreocupadamente, tem a leitura mais informativa, que você quer entender o assunto, e tem uma leitura que você olha o estilo, né? O estilo, a maneira que a pessoa escreveu. Então, isso vai te ajudar. Não estou dizendo para você ler o livro inteiro assim, né? Mas pegue pedaços, avalie, puxa, olha, ele usou isso aqui. Por quê? Né? Por que usou? Sublinha lá, vai pesquisar por que isso funciona dessa maneira. Então, tem exemplos, por exemplo, um verbo, por que um verbo, vou falar, ó, a pessoa fala em verbo e já se assusta. Não se assusta, gente, verbo faz parte da vida. Por que a pessoa usou um verbo no infinitivo? O que é um verbo no infinitivo? É aquele que termina com ar, e ir. Né? Como é que a gente escreve, como é que a gente vê escrito muitas vezes esse tipo de verbo? Sem o R. Né? Ele vai falar, ele vai cantar, ele vai ir, né? Não, tem que ter o R. Então, verbos terminados com ar, e ir. Tá? Então, esses são verbos infinitivos. É só um exemplo, não estou dizendo que isso aqui vai resolver toda a sua vida. Isso é um exemplo, tá? Para que você comece a prestar atenção. Porque assim, são as coisas que mais aparecem. Você falar dessa maneira não tem problema nenhum, né? Isso aqui, claro, é assunto para um outro vídeo. Mas escrever é um problema, tá? Escrever é um problema. Então preste atenção, leia atentamente e comece a mudar a maneira que se escreve. E é claro, muitas dúvidas que você tem, você não vai aprender somente olhando, né? Então, daqui a pouco eu já falo sobre isso. Bom, além de ser um leitor atento, você tem que praticar, né? Praticar essa escrita. Mas aí é que tá. Para praticar, tem que ter entendido,
né? E se você não entendeu, muitas vezes volta o medo. Não, mas eu deveria ter entendido, não entendi, agora bagunçou tudo, né? Então, eu vou te dar um segredo, tá? É um segredo, não conta para ninguém, tá bom? Então, para você escrever, quando você for escrever, você escreve de qualquer maneira, da maneira que você souber, tá? Vou repetir mais alto, se caso o microfone não pegou. Quando você for escrever, escreva da sua maneira, do jeito que você souber, tá? Esse é um texto que está nas suas mãos somente, só você está vendo ele. Escreva do jeito que você quiser. Qual é o pulo do gato? O pulo do gato é você corrigir o seu texto. Você vai, volta lá no começo, não importa o tamanho que o texto tenha, seja uma página, seja um livro inteiro, você vai voltar e vai começar a corrigir. Se você usa o Word, por exemplo, estou com o Word aberto aqui do meu lado, ele já te mostra, né, os lugares onde tem algum problema. Claro, não vai mostrar tudo, mas muitos lugares já te mostra ali, olha, está sublinhado, aqui tem um problema, dá uma olhada aqui. Então é importantíssimo você como escritor, eu conheço escritores que não sabem usar Word. Tem que aprender, gente, tem que aprender o Word ou outro similar. Tem que aprender, porque ali você tem uma grande ferramenta. E isso é um ponto extremamente importante, você saber usar ferramentas. Não seja aquela pessoa lá que tem uma pá do seu lado, precisa fazer um buraco. Tem uma pá carregadeira e o que a pessoa está fazendo? Cavando com as mãos, né? Utilize as ferramentas, elas são feitas para isso, né? Tem diversas ferramentas que te ajudam a escrever melhor. Tudo bem, você gosta de escrever no papel, escrever à mão, ótimo, sem problema. Mas em algum momento você tem que jogar no editor de texto, que a partir de lá é que nós, né, nós editores, pessoas que trabalham com texto, a gente vai ter acesso a esse texto, né? Então, como eu falei, escreva do jeito que você quiser, mas depois corrija, né? Isso vai fazer toda a diferença, porque você vai prestar atenção em cada ponto. Puxa, aqui eu não botei o R lá que o Sandro falou, do verbo, né, etc, etc. E assim por diante, tá? Isso vai te ajudar e muito. Bom, eu sou da opinião que a gente não tem que trabalhar mais, a gente tem que trabalhar melhor. E nesse sentido, as ferramentas são extremamente importantes. E eu utilizo muitas, né? Eu utilizo dicionário de sinônimo, de antônimo. Utilizo também listas de conjugação de verbos, de não sabe tudo, tem horas que bate aquela dúvida, né? Tem verbos que são muito diferentes. Então, sim, utilize, tem que utilizar. E tem mais um ponto que nos leva ao ponto seguinte, né? Tem mais uma coisa que nos leva ao ponto seguinte, que é converse com as pessoas. Então, peça ajuda, tá? Tem coisas que a gente não consegue resolver sozinho, não consegue resolver com a ferramenta. E você fala assim, puxa, eu preciso que alguém me ajude, né? E aí você pensa, pô, não pode ser que nem aqueles sites robóticos lá que vem um robô e te atende, né? E fala e pergunta e você tem que responder a palavra certa, senão ele não entende. Não, tem que ser uma pessoa, né? Então, eleja uma pessoa, né? Escolha uma pessoa que você confia, que você gosta, que saiba um pouco mais que você e pergunte. Só que você não vai pegar o seu texto e jogar na mão da pessoa e falar, ó, tá aí, agora arruma para mim. Não, a pessoa não é um revisor. Ela está te ajudando, né? Então você tem que ver com aquela dúvida que você já bateu a cabeça, que você já foi atrás, você não entendeu ainda, você fala, isso aqui, você sabe, você pode me ajudar, né? Porque aí sim, com a dúvida na mão, a dúvida na cabeça, e a pessoa te ajudando, aí sim você vai entender, né? E vai entender e vai resolver. Então seja proativo, né? Procure ajuda, mas vá com a dúvida correta, entenda aquilo para que você não precise mais perguntar e aprenda de uma vez por todas. E o ponto seguinte é, faça a sua própria gramática. Mas como assim, Sandro? Como é que eu vou escrever uma gramática? Eu não sei nem para mim, como é que eu vou escrever para os outros, né? Olha, é o seguinte, funciona assim. Aqui no Café do Escritor nós fazemos isso, né? Como a gente trabalha com muitas pessoas, né? Muitos colaboradores, então a gente tem que ter um padrão, né? E muitas vezes a pessoa aparece um texto lá, fala, como que vocês resolvem isso? O que a gente faz? A gente faz a nossa lista da maneira que a gente trabalha em texto. Claro que ali envolve também a ortografia, a acentuação, tudo mais, né?
envolve tudo um pouco, mas também algumas questões de gramática, né? Que para ficar muito claro, olha, aqui a gente trabalha assim. Todos os nossos textos usam este padrão. Então faça o seu padrão. Anote tudo aquilo que você costuma ter dúvida, pode anotar à mão, pode anotar no arquivo do computador. Anote tudo aquilo que você tem dúvida para quando, puxa, será que eu entendi mesmo? Ou quando aparecer de novo, eu vou ter certeza se eu entendi. Ou não entendi, não lembro mais. Bom, tá ali anotado, né? Então crie a sua própria gramática. Escreva tudo aquilo que você tem dúvidas. E muitas vezes às vezes aparece outra coisa parecida, ou você tem que pesquisar mais, mas você já tem um começo, né? Você já tem um início. Olha, a partir disso eu já sei, agora eu tenho que descobrir o resto. Então funciona muito bem você ter a sua própria gramática, a sua própria ajuda, que você mesmo criou, né? É aquela coisa, né? Quando se escreve, você não esquece mais, né? Então tá lá, você tem certeza que está guardado, né? Tanto aqui quanto lá no texto. Eu até peguei um exemplo aqui que eu acho que aparece muito, né? Esse erro de gramática, né? Que é o mas e o mais, né? Então, assim, você vai anotar lá, olha, diferença de mas e mais, né? O mas é quando você quer fazer uma comparação, ele liga ideias opostas, né? Então, eu estudei, mas não aprendi. Essa é uma utilização do mas, M-A-S, tá? E o mais é adição, né? É o contrário de menos, né? Um mais um, né? Um mais um. Tem gente que troca os dois, né? Exatamente quando deveria pôr um, põe o outro. Então esse é um exemplo. Não vou mais esquecer isso. Anoto mas é isso, mais é aquilo no seu arquivo. Pronto. Não esqueço mais, não me confundo mais, é assim que funciona. E se tem uma coisa que eu aprendi ao longo da vida, ao longo desses 20 anos como editor, também professor, é que tem que estar atento, né? Aqui no Café do Escritor a gente ajuda, né, os autores, os escritores, de diversas formas para criar um projeto e tudo mais, mas a gente espera que você já traga, né, um certo conhecimento, uma certa bagagem. Porque se você vem muito cru, a gente tem muito trabalho, né? Não que a gente não queira ter trabalho, não é essa a questão. Mas tem muita coisa básica a ser corrigida. E às vezes você não consegue dar um passo adiante com o texto, porque ainda está no básico, né? A gente tem que corrigir o básico. Então, se você já chega com o básico, a gente já pode ir um passo a mais. É nesse sentido que é bom que você já traga muita coisa pronta, né? E aí a gente faz leitura crítica, faz a preparação do texto, faz a revisão final de gramática e ortografia, sim senhor, sim senhora. A gente faz um projeto bonito para você, com uma capa linda, olha os livros aqui atrás, que beleza. Imagina, né? Ter aquele livro bonito em mãos, sabendo que está tudo correto lá dentro, né? E você dando autógrafo, etc, publicando, mostrando o seu livro. É uma maravilha, né? E se você quiser saber mais sobre o nosso trabalho, dá uma olhada aqui embaixo do vídeo, tem todos os endereços, todos os contatos, você pode acessar a gente. Mas, agora que você perdeu o medo, né, da gramática, né, não tenha vergonha, né, se não souber alguma coisa. O importante é que você busque, você vá atrás, você se interesse pelas coisas. É diferente, né, de não saber, vou largar de lado aqui porque eu não sei, né? Não é assim, gente. Tem que ir atrás, tem que buscar. E dessa forma que você vai construir tijolo a tijolo a sua escrita, seja para fins profissionais, né? A gente sabe hoje em dia que a comunicação é essencial, a comunicação escrita. Então, se você não souber escrever um texto que as pessoas possam ler, tanto teus colegas de trabalho, quanto o chefe, quanto os teus clientes, né? Você fica para trás, né? Você não consegue avançar. Então, é importantíssimo você investir em você, né? Na sua escrita. E aí você pode até escrever livros, né? Olha que maravilha, né? Além de você subir profissionalmente, se você tem outra profissão, a maioria tem, né? Então você, além de subir na sua profissão com a sua escrita, você ainda escreve livros e faz os seus projetos e tem uma carreira como escritor, como escritora. Então assim, venha pro lado de cada força, sabe? Não fique na escuridão, né? Não fique no medo. Interesse-se, vá atrás, né? Cresça como pessoa, como profissional. É isso que a gente precisa. Vamos lá?
Um abraço, até mais.